Boa noite a todas e todos. Tenho a alegria de estar aqui hoje para o terceiro dia do ciclo Intelectualidade Negra. Quero agradecer a Josélia e a equipe aqui da Mário de Andrade, que é essa biblioteca tão importante da cidade. O tema do nosso encontro hoje é a edição afro-brasileira. Estamos aqui para falar sobre produção e circulação de autoria negra e afrodescendente, o papel da edição e da divulgação de autores e ideias. Não posso deixar de dizer que a sequência das mesas foi muito feliz, porque ontem se debateu aqui o trabalho nas universidades e, obviamente, falou-se de quão fundamental é a atuação dos editores no fortalecimento desse circuito artístico e intelectual. Pois bem, no Brasil deste estranho 2019, temos muitos motivos para nos perguntar o que será do mercado editorial e da cultura brasileira no próximo ano, no futuro próximo. As nossas perguntas podem tratar de um presente em que as violências se sobrepõem, solapando sujeitos, narrativas, projetos, espaços e políticas públicas num ritmo alucinante. Mas, de um certo ângulo, as perguntas também podem trazer a potência daqueles decididos a encontrar caminho de realização, novos destinos para histórias que até outro dia não eram contadas ou então surgiam sempre pelas mesmas vozes. A falta de equidade, algo que pode ser visto numa visita a qualquer livraria, ganhou contornos mais claros em pesquisas da professora Regina Del Castanhe, da Universidade de Brasília. Elas mostraram que no período entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores de ficção publicados no Brasil não eram brancos. 6,9% dos personagens dos romances eram negros, dos quais 4,5% eram protagonistas da história. De forma preponderante, os personagens negros ocupavam o enredo reproduzindo estereótipos em que a tônica é a violência ou a subserviência. Os números são uma tragédia, mas felizmente a realidade não é feita só deles. No país de Machado, nós também tivemos Paula Brito, lendário editor e livreiro, responsável por dar o primeiro trabalho ao Bruxo do Cosme Velho. A figura do editor disposto a lutar pela ocupação dos espaços, publicar e divulgar seus autores negros no caso, é fundamental na história da nossa literatura. Hoje temos aqui 3 representantes desse grupo. Começo pela Maria Mazzarello Rodrigues, da editora que leva o seu apelido, Mas Edições. Ela nasceu em Ponta Nova, Minas Gerais, e é uma pioneira na área. Fundou a sua editora em 1981, após uma temporada de estudos na Universidade de Paris, onde cursou um mestrado em editoração. Na França, Maza teve contato com publicações europeias, cujos temas e personagens diziam respeito ao universo afro. Algo inimaginável onde ela havia crescido, já que o país com a maior população negra fora da África publicava e lia livros nos quais uma criança negra não se enxergava. De volta ao Brasil, Maza fundou a sua editora, decidida a mudar esse estado de coisas. São quase 40 anos fazendo isso, período em que viu a sociedade, as editoras, os leitores e os cadernos de cultura se transformarem, mas nem tanto, né, Maza? Está aqui também o editor, escritor, jornalista e bibliotecário carioca Wagner Amaro. Em 2015, ele fundou a Malê, editora que já lançou mais de 40 títulos. São livros de poesia, romances, contos, ensaios e infantis. Entre os trabalhos da Malê estão romances de Conceição Evaristo e as seletas Olhos de Azeviche, 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, e do Início, e do Índico e do Atlântico, contos brasileiros e moçambicanos. Wagner é doutorando em literatura e mestre em biblioteconomia. Em 2018, lançou o livro de contos Eles, em que as histórias servem a uma reflexão sobre identidades masculinas. E ele também é finalista com o livro da editora no Jabuti. Por fim, temos aqui a Fernanda Bastos. Ela vem de Porto Alegre, editora, jornalista e poeta. Em 2018, ao lado do escritor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo, ela fundou a Figura de Linguagem, editora que publica obras de comunicação, literatura, filosofia, sociologia
crítica literária, psicanálise e teatro. Ela tem formação em letras, especialização em história da arte e é mestranda em comunicação e informação. Também é autora do livro de poesia Dessa Cor, que está na 2ª edição. Bom, feitas as apresentações, acho que a gente pode começar aqui com as perguntas. E mais adiante, né, na verdade, acho que já quem quiser fazer pergunta pode anotá-las. Ele pode distribuir, Samuel pode distribuir os papéis aqui, depois ele traz aqui para nós. E, bom, para começar, gostaria que vocês falassem de como vocês veem o momento presente do mercado editorial. Quebrando um pouco aqui a promessa que eu tinha feito para você, Masa, eu vou pedir para você começar, né? Masa tem 40 anos de estrada, já viveu um pouco de várias coisas, depois eu passo para vocês, 2 editores jovens que decidiram fundar suas casas em um momento de transformação do mercado editorial. Então, Masa, começando por você, como é que tem sido 2019 para a sua editora? Olha, 2019, até que a gente está conseguindo respirar, mas, na verdade, eu diria que desde 2016, 16, 17, 18, foram penosos, muito difíceis, porque a minha linha de publicação, a linha da Mas Edições, é na 80%. São escritores, ilustradores, na linha étnico-racial. Então, infantil, juvenil, adolescente e adultos, mas professores, especialmente. E eu dependo muito de políticas públicas, muito, porque as publicações da Mas Edições não são publicações de livraria. As livrarias não só não interessam, como não tem público, não tem espaço na livraria. Então, eu dependo de políticas públicas. Elas são as minhas edições, os livros da Mas Edições, são muito para escolas, especialmente públicas e muito de periferia. Então, 2019, só a gente respirou porque teve um PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático Literário. Então, dentro disso, a gente fez inscrição em 2018 e eu consegui colocar 3 livros. Esses 3 livros foram a salvação, assim, que vai permitir a Mas Edições respirar e continuar ainda, sabe Deus até quando, mas eu espero ainda caminhar bastante. Boa noite. Eu acho que, pensando em 2019, para pensar 2019, eu tenho que pensar quando eu começo a publicar, que é 2016. Então, a gente já começa a publicar num período de crise do mercado, período de crise das livrarias, enfim, a Malê ela surge no momento em que o mercado vinha passando por essa transformação que você cita. Eu acredito que 2019 não muda muito para 2018 e 2017. Acho que a gente vem nesse período assim que é difícil para o mercado. Por outro lado, para a Malê que está começando, é positivo, não a crise. É positivo o nosso momento, porque a gente vem crescendo o nosso catálogo. Então, quanto mais a gente aumenta, amplia esse catálogo, mais a gente consegue alcançar novos leitores, vender mais livros. A gente vem ampliando também a distribuição desses livros, conseguindo colocar mais livros em outras livrarias, pontos de venda. Então, é um pouco contraditório o que eu estou dizendo, sim, mas é claro, o mercado está numa crise, no entanto, a Malê vem crescendo justamente porque ela já surgiu numa crise. Então, acho que é um crescimento um pouco natural, assim. Acho que a minha fala se aproxima muito da do Wagner, né? Porque também é uma editora bastante recente, né? A gente
criou a editora no ano passado. E, claro, algumas peculiaridades da nossa região também, né, se somam a isso. Quando a gente criou a editora, por vir de um estado em que há uma negação muito forte, né, do racismo e da própria tradição afro, né, por incrível que pareça, foi de lá que saiu o 20 de novembro, mas há uma negação muito forte, né, dessa tradição. Então, havia muita desconfiança sobre a necessidade da editora. Nós éramos muitas vezes perguntados, né, porque é uma região também que tem várias editoras independentes, né, nós éramos muito questionados, né, existe a necessidade de ter uma editora negra aqui? Quem que vocês vão publicar, né? Havia uma negação também desse próprio espaço de ter autores, autoras, de poder se ter tradutores, porque isso é uma preocupação que a gente tem também, né, de tentar criar outros profissionais que sejam visíveis também, né, capistas, pessoas que no mercado em geral a gente não observa ocupando os espaços nas editoras, né. Então, quando a gente nasceu como editora, havia muito essa desconfiança e também esse comentário, mas com essa crise, acho que vocês não estão acertando em lançar a editora agora. Então, por mais que o contexto fosse o mais desfavorável, né, todo tipo de iniciativa que vinha naquele momento era já um pouco contrariar o que se esperava, né? E a gente teve uma recepção boa. Então, por mais que o contexto do país seja negativo e do nosso estado onde nós estamos sediados nesse momento mais ainda, né, um estado que está muito pauperizado, professores que são pessoas, sobretudo as que consomem livros, né, têm seus salários parcelados, uma situação econômica muito desfavorável, a gente tem tido uma recepção positiva, porque havia realmente, nessa percepção que a gente tinha, de que havia uma necessidade de se criar uma editora para que se visibilizasse essa autoria e essa produção, se mostrou acertada. Então, a gente, pouco a pouco, foi notando, né, bem como textos também que a gente buscou, né, trazer, a gente percebeu que havia realmente essa demanda e a editora se inseriu bem nesse cenário, né, numa própria tradição, né, que tem desde a Masa, né, mas tem também a Malê, e a gente percebeu que nós também podíamos ocupar um espaço relevante e podíamos contribuir para essa visibilidade, né. Então, inicialmente, a gente tinha muita dificuldade com distribuição, mas também essa crise das livrarias nos favoreceu, porque por estar em crise, as livrarias que muitas vezes não tinham interesse em comercializar os nossos livros, acabaram lá pelas tantas até nos procurando, né? Quando a gente conseguiu visibilidade midiática para o nosso trabalho, quando alguns livros tiveram um êxito comercial, a gente passou a ser procurado, né? A gente recebia contato dessas livrarias e dessas distribuidoras que, a princípio, não respondiam os nossos e-mails. Daí a gente acabava tendo essa coisa de receber e-mails domingo de tarde das livrarias pedindo alguns livros nossos. E-mails que a gente tinha mandado há meses e meses, né? Porque saiu uma notinha ou porque alguém comentou alguma coisa sobre a editora. Então, a gente reparou também que essa crise, né, ao mesmo tempo que a gente sabe que vai precarizando ainda mais, né, a mão de obra negra, que vai precarizando mais a nossa situação na pirâmide social, ao mesmo tempo, como negócio, às vezes nos traz um favorecimento, né, uma passabilidade, porque nesses momentos de crise, essas instituições, essas organizações, essas companhias têm que se repensar. E a gente percebeu que elas passaram a se repensar olhando, né, alguns fatores. A gente pode exemplificar, por exemplo, com um resultado que foi da Feira do Livro de Porto Alegre, que é um evento super tradicional, que acontece há muitos anos, e lá, entre os livros mais vendidos, né, estavam de autoria de mulheres e de mulheres negras, né, feminismo negro e afins. Então, isso para nós é um indicativo realmente de que há essa demanda, mesmo lá onde se dizia que talvez não existissem essas pessoas, né, onde há essa negação, e a gente se insere muito nesse espaço, né, nessa localização de um mercado que
está em crise também porque ele fecha os olhos para o que é não só correto, que a gente possa pensar, o que é uma medida de reparação, mas o que é comercialmente interessante também, né? É um mercado que muitas vezes se nega a acreditar e a aceitar que há um interesse comercial nessa produção. Então, a gente vem buscando ampliar o nosso catálogo, né? Inicialmente, a gente começamos independentes e pequenos e com uma produção um pouco regional, e a gente observou que havia essa necessidade, então, de ampliar o catálogo e diversificar um pouco mais essa produção. Então, a gente está nesse momento também de entender o nosso público, né, um pouco, assim, perceber pela nossa identidade visual, pelos títulos que a gente escolhe, quem é o nosso público e o que eles buscam, né? Não necessariamente e também às vezes há esse entendimento, né, de que todas as editoras negras publicam as mesmas coisas, né? Que a gente assim como pensam das pessoas negras, pensam das editoras negras também, né? Então a gente também conseguiu nesse primeiro ano e um pouquinho, né, quase um ano e meio, perceber também qual é o nosso espaço, né? Quem é que está interessado em ler os livros que a gente está publicando, e dessa forma a gente consegue entender melhor como é que a gente pode atender, então, essas demandas, né? E aí acrescento já, para não me estender demais, né? Essa nossa característica de publicar autores não negros também, né? Que nos colocou alguns desafios, né, e algum estranhamento inicial, mas que a gente acho que conseguiu mostrar que também era importante pensar essa autoria, né, esse papel da branquitude nessa produção negra também, né. E inicialmente eu não agradeci, então agradecer a Josélia o convite e a biblioteca aqui, e agradecer de estar entre os colegas aqui, pessoas que eu admiro tanto. Masa, vou voltar um pouco para você, para pedir que você pense, que você fale um pouco, né, em perspectiva, pensando 2019, né, um ano difícil, né, cheio de desafios, mas colocando isso em perspectiva, né, você viveu um período anterior à lei, né, 10.639, publicou muita coisa, na verdade, a maior parte, assim, sua editora é criada bem antes da lei. Então, queria que você colocasse um pouco em perspectiva as dificuldades, né, em relação a outros momentos do mercado editorial. Olha, eu vou até pedir licença o pessoal aqui, porque eu não estava muito centrada quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz de estar aqui, mas da questão só de esse 2019, não. Quando eu pedi para não ser a primeira, é porque eu acho que esse pessoal novo, o Wagner, a Fernanda, é um pessoal que está... eu sinto que vai ser uma continuidade do meu trabalho. Então, é o seguinte, eu vou pedir licença, mas tiquinho de paciência, porque eu rabisquei alguma coisa aqui para um pouco situar as sessões. Então, é o seguinte, eu começo com uma fala da Maria Beatriz Nascimento, que uma sergipana, pessoa brava, competente, poeta, escritora, jornalista, e ela tem uma frase que me inspira muito. Ela diz: a terra é o meu quilombo, meu espaço é o meu quilombo, onde estou, eu sou. Então, eu acho o seguinte, que eu tinha vontade de ter conhecido a Maria Beatriz, que morreu com 55 anos, assassinada. Porque eu não posso afirmar que eu fui a primeira editora mulher negra descendente de escravizados no Brasil. Antes de mim, muitas vozes de mulheres negras insurgentes ecoaram com certeza. De muitas delas, cito a fala de Maria Beatriz, porque ela nasceu em 42 e assassinada em 55, aos 53 anos. Não fui pioneira. A minha ficha só caiu
quando, ao fazer um curso de mestrado em editoração na Europa, me dei conta de que, militando na área editorial dos 18 aos 38 anos, nunca havia publicado um autor negro. E, se havia algum, em qual editora no Brasil eles estavam? Porque eu desconhecia, sabia do Lima Barreto, sabia de um outro, Cruz e Souza, mas aquilo não... 20 anos eu trabalhei com edição, publicando, ajudando, criando editora pequena e tal. Essa questão de editora pequena de começo, isso é de longa data, a batalha é longa. Foi então que descobri que escritores, poetas, ilustradores eram publicados em Londres, na França, na Itália, na Espanha, por exemplo. Eu me perguntei onde eles estavam no Brasil, eu não sabia, e se tinha algum estado, por exemplo, que fora Minas Gerais, que Minas Gerais não publicava, eu sabia disso, a minha atividade foi centrada em Minas Gerais, não sabia. Muito bem. Acrescido ao fato de que, por aqui, nos idos 78, estavam pipocando as ações dos movimentos negros, a criação do MNU, Movimento Negro Universitário, inclusive, é que eu tomei uma decisão. Como eu tinha um conhecimento editorial, até imprimir, eu imprimia, eu sabia imprimir, porque eu sempre trabalhei em editora pequena, criando editora, 1, 2, 3. Então, tomei a decisão. Eu vou colocar o meu conhecimento do métier editorial, de 20 anos, a serviço de nossos intelectuais negros. A pretensão, hein? Fundando uma editora para tal, assim que voltasse no Brasil. E gosto de repetir, eu sempre repito isso, eu não sabia onde estava a intelectualidade negra, e nem a intelectualidade negra sabia onde eu estava também. Então, mas voltei com a mão na frente e outra atrás, sem lenço e sem documento. Foi assim que nasceu a Más Edições. Após 20 anos, de 81 a 2002, sobreviveu graças à obstinação de movimentos negros e também, especialmente, minha cara Fernanda, aos poetas. Porque hoje gente teimosa, hoje gente assim, que não desiste, hoje gente que... Então foram... Por quê? A minha editora era pequenininha, eu tinha uma gráfica, eles tiram o dinheiro do bolso, arrumam o dinheiro de todo jeito, queria dar o meu recado, não tinha condição. O pessoal do Movimento Negro brigava comigo, porque dizia assim, pô, você criou uma editora para trabalhar na negritude e tudo, e faz o trabalho, a gente quer cobrar? Mas como é que eu vou sobreviver? Então, foram os poetas. 10 anos de poesia sustentaram a Más Edições. Me deram condição de caminhar mais, de produzir mais durante 10 anos. Então, foram 20 anos publicando material. Esse material para a escola, especialmente, para a professora, para a criança, porque eu voltei de lá, vendo os ilustradores, as ilustrações. A hora que eu bati o olho nas ilustrações lá, eu ficava pensando assim, por que é que quando a minha mãe era lavadeira, trazia da casa das patroas os livros que os meninos queriam. O primeiro livro que eu li, que eu aprendi a ler aos 4 anos, foi Monteiro Lobato, Reinações do Narizinho. Mas aquelas ilustrações devem ter ficado no meu subconsciente, porque quando eu cheguei lá e vi, eu falei assim, mas eu também vou publicar, fazer livro para criança, mas eu quero as crianças negras, que eu estou dizendo. Eu quero esse pessoal bonito, porque o negro é bonito. Foi lá também que eu percebi que o negro era bonito. Porque eu sou de uma cidade do interior, Ponte Nova, racista, que, nossa Senhora, uma cidade do interior da Zona da Mata de Minas Gerais, que recebeu muito escravo para trabalhar com o café e a cana-de-açúcar. Então, a gente era feio, era tição apagado, cabelo duro,
Negra Preta Sem Vergonha. Então, eu fui criada assim, nesse ambiente, nesse clima. E as ilustrações, então, deve ter ficado no meu subconsciente, porque quando eu falei, não, eu preciso eu quero fazer livro bonito para criança. E outra dificuldade que eu tive também, que eu não encontrei facilmente ilustrador negro, não. Praticamente não tinha. Então, os meus primeiros livros, e até hoje, essa questão da branquitude, essa questão que você colocou de cota, é o seguinte: a minha editora, eu tenho essa preocupação de não praticar o racismo ao contrário. Então, eu tenho ilustrador negro, eu tenho pouco, porque tem pouco ilustrador negro bom. Então, a maioria são brancos, mas que fazem coisas maravilhosas. Eu trouxe aí uma coleção, que eu quero deixar aqui, que chama Um Reconto das Histórias Infantis, em que os personagens, a Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar, todos os personagens são negros. E a ambientação é no Brasil também. Então, é exatamente para a criança negra, que na escola não pode ser princesa, não pode ser o menino, não pode ser príncipe, não pode... Não, pode sim. O primeiro livro que eu publiquei da coleção chama Coleção de Lá para Cá. É Rapunzel. A Rapunzel, em que o príncipe fala assim: Rapunzel, Rapunzel, lance suas louras tranças. A minha Rapunzel está aqui, vou mostrar para vocês. Ela é linda, mas o cabelinho é todo afro, é todo bem nosso mesmo, bem crespo, bem. Então, é isso. Mas eu quero dizer, então, que depois de 20 anos, de 81 a 2000, só 2002, 2003, quando o Lula assinou a Lei 10.639, tornava obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares, foi aí que a Más Edições deu um salto, pôde dar um salto de qualidade e melhorou mesmo. E, ao mesmo tempo, foi o seguinte, o Wagner, não tinha, depois da assinatura da lei, praticamente não tinha editora no Brasil que tivesse essa linha esse material. E a Más Edições tinha. Então, antes eu entrava nas escolas, nossos livros, pela porta dos fundos. A partir daí, nós começamos a entrar pela porta da frente. Agora, é uma batalha, isso foi 2002. A Más Edições foi 2001, nós estamos em 2019. Mas até hoje, por exemplo, se vocês perguntarem assim, mas a Más Edições vende muito bem para as escolas, todas as escolas não. Escolas públicas, principalmente de periferia. Agora, os estabelecimentos particulares de ensino, eles procuram, sim, o livro da Más Edições vende. Momento assim, 20 de novembro, 3 de maio, só nessas circunstâncias. Mas é muita dificuldade. Essa questão de livraria também, se dane essas livrarias grandes que estão, porque, na verdade, não tem espaço, não tinha. Você tem outro tipo de publicação, mas esse material nosso não tem espaço nas livrarias. Então, é o seguinte, na verdade, tem que continuar batalhando, especialmente na minha faixa, na minha opção de publicação, não está fácil. Eu dependo de políticas públicas. E, se a coisa continuar endurecendo, aí eu não sei quanto tempo ainda a Más Edições vai resistir. Daí é que eu tiro o chapéu e fico esperançosa pelo seguinte: na hora que eu fechar, tem gente que está continuando, que pega a bandeira e vai. É o Wagner, é você, e é aqui em São Paulo. Então, esse povo, Cidinha da Silva, e esse pessoal todo que vai continuar, que a luta continua. Isso aí. Mas vamos torcer e trabalhar para que a Masa continue muito tempo aí. Vamos tentar.
Agora, Fernanda e Wagner, vocês lançaram as editoras há relativamente pouco tempo. A Malê é de 2015 e a Figura de Linguagem do ano passado. E antes de vir para cá, nós estávamos falando, né, dessa trajetória de vocês. No seu caso, é muito impressionante, porque são 4 anos, mas você já tem um catálogo, né, com bastante coisa importante. Está aí concorrendo como finalista na categoria Biografia do Jabuti. Amanhã a gente vai saber. E no seu caso, Fernanda, também pouquíssimo tempo, mas você tem já dezenas de títulos, com uma diversidade ali, né, nas áreas, também muito impressionante. Então, queria saber de vocês sobre essa origem, né, do trabalho de vocês, como que foi, como vocês chegaram aos trabalhos, ou se, assim, dada a demanda reprimida, né, que vocês buscaram, assim que vocês se dispuseram a fazer esse trabalho, os projetos começaram a chegar. Queria que vocês contassem um pouco dessa trajetória inicial de vocês. Quando a gente criou a editora, né, eu e o Luiz Maurício Azevedo, a gente fez uma lista, né, a gente não tinha capital de giro, não herdou gráfica, né, então nossa realidade era bem da maioria da população negra brasileira, né? Então a gente tinha poucos recursos, mas a gente tinha uma experiência já prévia, né? O Luiz Maurício já tinha tido outras editoras com outros enfoques, né? E eu tinha já algum trabalho de curadoria, né? Então a gente estabeleceu uma lista, né, de todas as pessoas que a gente achava que deveriam ser publicadas, né? E começamos a prospectar, né? Nem todo mundo que a gente prospectou quis publicar conosco ou pôde. Também não chegamos a todas as pessoas que a gente queria prospectar, né? Mas a gente logo de cara percebeu que tinha muito trabalho para fazer, e então a gente começou a se dedicar a lançar os primeiros títulos que tivesse uma identidade visual que fosse bem característica da editora. Isso era uma preocupação nossa, né? Então, quando a gente lançou os 5 primeiros livros, a gente queria que as pessoas percebessem que aquela era a identidade visual da editora e que aquilo comunicava sobre como a gente ia se posicionar, inclusive sobre essa questão da diversidade dos caminhos, né? Do tipo de publicação que a gente ia ter. As pessoas achavam assim, bom, Fernanda gosta muito de poesia, vai ser só poesia. Eu dizia, não é essa a ideia, né? Então, logo de cara, a gente também tinha essa preocupação, né, de tentar radicalizar a questão da diversidade, né? Então, volta e meia eu faço algumas tabelas para ver a proporcionalidade, né? Esses tempos mesmo eu reparei que a gente estava tendo um pouquinho, né, 54% mais de homens, em termos de, não tudo que está publicado, mas o que a gente já tem acertado, né, para publicação. E aí eu disse que eu não quero mais, a gente não está mais, a gente pode receber os textos de homens, mas a gente não está prospectando textos de homens, né, porque eu tenho essa preocupação, né, bem como, por exemplo, a gente, quando fechou alguns textos que a gente sabia que ia publicar, né, como o do Cornel West, que vai ter agora, que é Dimensões Éticas do Marxismo, né? Eu reparei que teria a June Jordan, né, a tradução, então somente nossos corações vão debater bravamente, que deve sair logo. E aí eu disse, não, tem 2 norte-americanos. Aí eu corri, né, porque a gente já tinha algumas publicações, por exemplo, da poeta afro-uruguaia, que é a Virginia Brindes de Salas, que está para chegar, mas a tradução demorou um pouco mais, e aí eu tinha essa preocupação, né? E a gente tem um texto da Teresa Cárdenas, que deve sair em breve, né, que é um texto de poesia, Memória de Mim, mas eu me preocupava muito como é que a gente, né, eu me preocupo com a geografia dos textos, né, com uma ideia assim de que a gente não pode ficar isolado, né? A região ali do Rio Grande do Sul às vezes nos coloca em alguns dilemas assim, né? A gente parece sempre que está muito distante, né? A gente está sempre numa ponta e numa fronteira. Então eu tinha muito essa preocupação assim de que a editora muitas vezes, né, e ouvindo a Masa falando, né, a gente percebe que a editora tem esse papel de curadoria e muitas vezes um papel pedagógico, né? As pessoas buscam aquela editora, muitas vezes, né, editora X ou Y,
assim como o autor, né? Uma confiança de que aquilo vai ter alguma determinada qualidade ou que aquilo vai entregar algum produto, né? Então eu tinha essa preocupação de que as pessoas pudessem chegar, né, numa banca da editora e que, seja em qual fosse o título que eles escolhessem, pudesse saber que ia ter um livro ali com uma qualidade, que dialogasse com questões contemporâneas ou históricas, mas que fossem livros relevantes, né? Então essa era muito a preocupação que eu tinha com a editora. E realmente esse primeiro ano foi muito de sentar as bases, assim, né, de ver o que a gente podia fazer com as nossas condições, que economicamente não eram as melhores, mas a gente acreditava muito nesse trabalho acumulado, né, em outras experiências e de estudo, né? Nós nos preparamos muito para entregar um trabalho de qualidade, e a gente confiava muito nisso, né? Então foi um pouco o que nos guiou, junto com essas preocupações que eu tinha de tentar dar bastante diversidade, né? Não sei se eu respondi tudo, mas acho que inicialmente. Eu, assim, talvez durante toda a minha juventude eu li bastante, e bastante literatura brasileira. Então li, acho que toda aquela coleção Para Gostar de Ler, todos os cronistas, os contistas, enfim, eu devorei toda aquela literatura. Depois passei a ler muito Caio Fernando Abreu e muito literatura contemporânea, que é o que eu mais gosto de ler. Assim, eu gosto de ler quem está publicando agora, quem está publicando o primeiro livro, enfim. E eu não me questionava se esses autores eram brancos ou pretos, era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Então, assim, toda a minha formação como leitor, eu li praticamente autores brancos e não tinha esse questionamento. Então, assim, a partir de, acho que 2012, 2013, eu começo a ler algumas matérias nos jornais em que escritores começavam a questionar isso. Escritores negros. A pouca visibilidade deles no mercado editorial. Teve uma feira, acho que foi a Feira de Frankfurt, que só foi um autor negro. Isso gerou uma carta aberta que foi publicada ou na Folha ou no Estadão. Tudo isso foi meio que me despertando para algo que eu nem pensava, né? Aí, diante disso, eu começo a entender isso como um problema. Sim, o desejo de ter uma editora, uma livraria, sempre foi algo que eu tive, porque eu sempre estive muito envolvido com livros, não fiz biblioteconomia à toa, né? Então eu trabalhava em biblioteca, enfim. E entendi que ali tinha um problema, que eu poderia atuar dentro desse problema. E pensei esse problema muito como uma política, como se pensa a política pública. Então, assim, é uma empresa privada, mas eu, na época, eu estava estudando até bastante sobre política pública, em como eu poderia formular uma ação diante de um problema, planejar essa ação e fazer uma avaliação depois de alguns anos e ver se aquilo tinha melhorado ou não, modificado ou não. Então, isso por volta de 2013, eu fico praticamente 2 anos pesquisando sobre isso, fiz contato com alguns escritores. Eu me lembro de conversar com a Cristiane Sobral, que é uma escritora negra. Conversei muito com a Alain da Rosa, que também teve a experiência de montar uma editora, que depois deixou de existir. Conheci Conceição Evaristo, conversei bastante com ela, tudo numa tentativa de mapear o mercado e entender por que havia ainda essa lacuna. E aí eu gosto de deixar claro essa lacuna que ainda há. Então, assim, a demanda ainda existe. A gente não solucionou essa questão ainda. Acho que vai precisar de muitos e muitos anos para a gente chegar até isso. Enfim, diante desse mapeamento todo que eu fiz, dessas informações todas, eu pensei em criar a Editora Malê. Falei, eu acho que eu tenho como contribuir com essa trajetória, entendeu? Com a trajetória de outras editoras que já vinham publicando. Conheci o Marciana, aqui de São Paulo, que tem ainda editora Ciclo Contínuo Editorial. Enfim, eu meio que... mapear mesmo. Eu mapeei o mercado para ver o que estava acontecendo. E aí eu criei a Editora Malê, o meu sócio está aqui, o Francisco. Convenço o Francisco a criar a editora. Então, eu tive que meio que traduzir todo esse mapeamento. Eu traduzo isso para ele para convencê-lo a ser meu sócio, ele topa e a gente começa. Tem essa questão 2015 e 2016, que eu vi que apareceu na sua fala, porque a gente cria a editora em 2015, mas em 2015 a gente só lança um prêmio, que é o Prêmio Malê de Literatura, porque havia o nosso desejo de publicar o primeiro livro sendo da Conceição Evaristo. E a Conceição, ela estava escrevendo ainda o livro. Então, a gente ficou aguardando de 2015 até 2016, que é quando a gente lança o primeiro livro, em junho de 2016.
Naquele momento também, acho que é um momento bem interessante de marcar essa movimentação mais atual da literatura negra, porque a gente publica o livro da Conceição em 21 de junho de 2016, logo em seguida, em julho, tem a Flip. Nesse meio tempo, uma professora da FRJ, o nome dela é Giovana Xavier, ela publica uma carta aberta no Globo, questionando a programação da Flip, porque naquela programação não tinha escritoras negras. Essa carta ela repercute bastante e a Conceição vai para a Flip lançando o livro da Malê. Então, assim, naquele momento, os cadernos culturais eles começaram a falar muito sobre essa temática. E foi um momento que a Malê estava surgindo. Então, assim, foi meio que um movimento de professores, escritores, reafirmando aquilo que eles já tinham feito em 2013 que eu tive acesso. Então, assim, cada vez mais pessoas falando sobre isso. Outra coisa que, para mim, nesse mapeamento, nesse estudo que eu fiz, eu entendi que seria essencial, seria publicar literatura. Aí, quando eu falo literatura, é ficção. Ficção e poesia. Porque foi isso também que eu entendi que era o mais grave naquele momento, assim. Professores universitários negros vinham publicando ou artigos, ou publicavam suas teses e publicavam seus livros, mas nesse campo da literatura ainda tinha uma dificuldade para poder avançar mais. Então é quando a gente começa com a Malê publicando. Hoje o perfil da Malê continua focado em literatura. A gente ampliou um pouquinho e agora a gente está interessado em publicar estudos, mas estudos sobre a literatura negra também. Então, é o nosso campo. Então, é interessante quando a Fernanda fala. As editoras elas têm linhas muito diferentes. E as pessoas acham que são editoras negras, estão publicando os mesmos autores, com linhas muito parecidas, e, na verdade, não. Assim, cada editora dessa tem... Até se a gente pega, por exemplo, o exemplo da Palas e como ela surgiu, cada editora dessa tem uma identidade muito própria, né? A identidade da Malê é publicar literatura, principalmente literatura contemporânea, literatura negra contemporânea. Não sei também se eu respondi, mas... Acho que sim. E continuando com você, acho que tem algo interessante, assim, desde o início, porque além da editora você já traz essas outras iniciativas que são uma forma de ativismo, uma forma de trazer discussão, de promover os autores. Tem o prêmio, mas você também tem bastante material nas redes. Acho que seria interessante você falar dessas outras formas que caminham em paralelo ao livro de promover discussões em torno dos autores e das temáticas que te interessam. O prêmio ele teve uma Prêmio Malê de Literatura voltado para jovens. Ele teve um efeito positivo que a gente não tinha pensado, porque, justamente por ser voltado para jovens, fez a editora ficar conhecida nas redes, no Facebook. Então, assim, como eu falei, durante um ano a gente só teve o prêmio. Só se falava da Malê por causa do Prêmio Malê de Literatura, sem publicação nenhuma. Então, tinha até uma certa zoação, assim, a editora sem livro, porque a gente não tinha publicado, isso durou um ano. Então, o prêmio vem também desse pensamento de... Então, eu consegui identificar que tinha uma geração que é a geração dos cadernos negros, que começou a publicar, um pessoal começou a publicar jovem, ali no final da década de 70, início da década de 80. Tem uma outra, que eu não posso chamar de geração, mas tem um outro grupo de escritores que vieram depois, publicando literatura, e eu comecei a pensar, mas o que vem a seguir, né, depois desse grupo? O prêmio ele foi pensado nesse sentido também. Deixa eu estimular para que surjam novos escritores negros. E isso também me alegra bastante, porque alguns vencedores do prêmio agora estão publicando suas obras individuais. Então, assim, eu acho que vem funcionando esse estímulo. Na primeira edição do prêmio, a gente já recebeu 180 textos do Brasil todo. E um dado interessante desses textos é que a maioria dos textos falavam de violência policial. Então, o prêmio também, para mim, ele serve como entender como esse jovem vem vivendo, né? Quais são as opressões que ele vem vivendo, tudo isso está ali nos textos. Assim, eu tenho os textos guardados e um dia pretendo poder escrever um artigo sobre isso, porque eu acho que é um material importante. Criamos também uma festa literária. Por quê, né, criar uma festa literária? Naquele momento,
eu entendi que, peraí, se não tem festas literárias, se os autores negros não estão sendo tão convidados, então eu vou criar uma festa também. Então, criei uma festa no Rio, chamou Ajoio, a gente fez 3 edições, justamente por isso. Hoje eu já não sei se é tão necessário. Vale a pena a gente analisar esses nossos últimos 4 anos e perceber quais foram as mudanças que ocorreram no mercado. Volto a dizer, ainda não foram as mudanças definitivas que a gente gostaria, mas que mudanças ocorreram nesses últimos anos, em que, de forma que, por exemplo, hoje há um grande interesse na literatura produzida por escritoras negras. Hoje é muito raro você ver um evento literário que não tenha uma escritora negra. Eu vivi uma situação até que eu achei muito constrangedora, de um evento que ia acontecer no Rio, um grande evento, e a curadora ligou para mim e falou assim, porque eu queria muito uma determinada escritora. Aí a gente falou, não, mas ela não tem agenda. Então, eu gostaria da outra escritora. Não, mas ela não tem agenda. Mas eu preciso ter uma escritora negra, você sabe, né? Então, assim, é até um entendimento enviesado do nosso trabalho, sabe? E aí eu tive que ter e acabou que ela não teve a escritora negra que ela queria ali para compor, só para responder essa demanda. Então, assim, mas hoje é muito difícil você ter um evento literário sem uma escritora ou um escritor negro. Essa pauta, ela voltou a ganhar força. Agora, também acho que é uma pauta que, quando eu digo voltou a ganhar força, porque ela vem e vai, né? Talvez hoje até a gente esteja vivendo um momento até de um esvaziamento, ou talvez de um enfraquecimento dessa pauta, porque ela esteve muito forte e depois em outros momentos isso aconteceu. Quer dizer, quando a gente pensa no movimento dos Cadernos Negros lá, no final da década de 70, junto com o movimento negro unificado, isso estava muito forte. Então tem momentos que fortalece e depois enfraquece. E, Fernanda, Figura de Linguagem lançou uma ideia muito boa. Vocês criaram uma cota para autores brancos, héteros e com renda superior a 40 salários mínimos. Conta um pouco sobre isso, se você recebeu bastante material. Quando a gente estava criando a editora, né, sempre conta essa história, um amigo, eu estava contando para um amigo, né, e ele disse, nossa, que legal, queria publicar na tua editora, né? Não tem como eu publicar? E aí eu olhei para ele, né, eu disse, mas é uma editora negra. E aí ele disse, mas não pode ter cotas? E esse meu amigo, né, ele é uma pessoa cadeirante, ele, enfim, tem várias, né, entradas que a gente possa dar para a vida dele, para a existência dele, que poderia a gente pensar que ele não é o sujeito que seria o mais privilegiado em uma editora regular, sobretudo no que eu mais conheço da nossa região ali, mas acho que posso falar de um modo geral, né? Ele não necessariamente, pelos textos que ele escreve e pela existência dele, ele seria uma pessoa que seria contemplada numa grande editora ou mesmo nas editoras independentes da minha região. E eu fiquei pensando sobre aquilo, né? Daí eu conversei, né? Cheguei com o Luiz Maurício Azevedo, que é o outro fundador da editora, e disse, né, o Marcelo, esse meu amigo, falou isso, o que tu acha, né? Será que não seria uma forma também da gente, talvez, tensionar, né, esse papel, sobretudo no estado onde a gente vive, em que a gente tem uma maioria de população não negra, né? Pensar esse papel dessa branquitude também, né? Será que eles vão querer enviar os textos para nós? Será que eles vão se sentir desrespeitados? Será que eles vão respeitar a ideia de ter uma editora que é uma mulher negra, né? Eu tenho, por exemplo, o primeiro cotista, né? A primeira pessoa que enviou textos e que entrou na editora sendo um homem branco é o professor Luiz Augusto Fischer, que é um professor acadêmico, né, um sujeito bem mais velho que eu, né, com uma trajetória acadêmica muito relevante. E, bom, ele enviou o texto. É um lugar diferente do que a gente está acostumado a perceber na nossa sociedade, né? Então, esses tensionamentos todos eram uma ideia nossa, mas eles se mostraram mais fortes do que a gente imaginava. Inicialmente, a gente pensou que não iam mandar textos, né? Aí a gente percebeu, assim, né? Sobretudo com a cobertura midiática, que as pessoas se sentiram um pouco ultrajadas, né? Havia pessoas que achavam que nós éramos brancos, quem tinha criado a figura de linguagem, e que isso era uma iniciativa para, de alguma forma,
achavam que ia acabar tendo mais gente branca publicando do que gente negra, né? Havia isso, havia também as pessoas brancas que começaram a nos acusar de sermos racistas, porque que a gente estava colocando essa pauta em debate. Então, houve muito esse estranhamento, né? Esse lugar desconfortável que as pessoas não conseguiam entender muito bem, achavam diferente. A gente sempre brincava, né? Mas é um pouco sério também, né? Que, bom, é uma política provisória para resolver, né? Para reparar uma situação. Ela pode mudar, né? A gente tem outras existências aí que a gente também tem que prestar atenção, né? E se houver uma mudança no mercado significativa, talvez a gente não precise mais da política de cotas. A gente sempre disse isso, né? E as pessoas riam um pouco, né? Porque é algo que a gente ouve na sociedade e a gente percebia que era importante também para que a gente pensasse como as pessoas veem uma editora negra, né? Elas querem publicar também nessa editora negra, elas consideram, e foi interessante porque na nossa região lá, várias pessoas questionavam, né? Por exemplo, Úrsula, né, da Maria Firmina dos Reis, que é leitura obrigatória, né? Foi leitura obrigatória lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, todas as editoras tinham a sua edição. Tinha uma editora, por exemplo, que tinha, inclusive, na capa lá um excerto do Debré, chicoteando uma pessoa negra, né? Então, identidades visuais várias, né? E a gente percebeu que a gente tinha que ter a nossa edição também, né? E várias pessoas do meio editorial falavam, mas vocês vão fazer a edição de vocês também? Mas por quê? Né? Mas se vocês fizerem edição, a nossa não vai vender. Então, havia também essa situação de que as pessoas começaram a localizar a possibilidade de nós, como sujeitos negros, sermos também profissionais que têm uma potência de trabalho, né, que tem, como o Wagner, a Masa mencionou, né, nós somos profissionais que poderíamos estar em grandes editoras, em outras, mas nós fizemos uma opção que está muito ligada a esse ativismo, mas que tem relação também com uma exclusão que é sistematizada na sociedade, né? Então, a gente também percebeu com essa nossa iniciativa que houve muito incômodo. Ainda hoje algumas pessoas desconsideram, acham que a editora não é séria por conta disso, né? Mas que a gente cumpriu e ainda cumpre uma missão importante de colocar, por exemplo, num catálogo, né, uma pessoa como o Fischer, junto com Teresa Cárdenas, junto com o José Faleiro, que é um escritor nosso, que é um rapaz de periferia ou de vila, como a gente chama lá em Porto Alegre, né? Então, são identidades que normalmente estão segmentadas, né? E a nossa ideia era que elas pudessem estar num catálogo, oferecendo a quem fosse ler esses livros mais possibilidades de escolha e de conhecer o mundo por óticas diferentes, né? Isso que a gente pensava desde o início, mas houve muita desconfiança e acho que ainda assim, tem um caminho que a editora tem que fazer para que isso não pareça só uma piada, né, ou uma tiração de sarro. Agora uma pergunta mais para o Wagner e para a Masa, que tem publicado mais ficção. Uma das questões apontadas nessas pesquisas que eu citei, essas pesquisas que escancaram o racismo na literatura, é a presença do estereótipo do personagem negro na ficção. Há um certo tipo que por muito tempo ocupou os livros, né? O escravo nobre, o negro infantilizado, vitimizado, hipersexualizado. E o surgimento das suas editoras trouxe uma grande mudança nesse sentido. Gostaria que vocês falassem do que a abertura feita por vocês permitiu no sentido de libertar a imaginação dos autores para escrever sobre outros tipos, né, para muito além dessas reduções feitas pelo racismo. Olha, os meus escritores, na verdade, pessoal, tanto na literatura, tanto no infantil como na literatura ou material paradidático, totalmente voltado especificamente para a questão, voltada para a nossa causa, para a questão da negritude, combate ao racismo. Então, por exemplo, na minha editora, tem uma série de autores, por exemplo, o Wagner.
A Conceição Evaristo publicou o primeiro livro dela comigo, foi o Pocear. Foi o Pocear. E eu tenho muito orgulho de ter. E, ao mesmo tempo, também, para mim, eu acho ótimo, Abril, o universo, Edmilson Almeida Pereira, também, Leda Martins. E uma outra autora que eu tenho, eu publiquei dela, estou publicando, ainda publico até hoje, felizmente, uns 5 ou 6 títulos, chama Cidinha da Silva. Então, mas é um material que eu acho importante. O catálogo da Mas Edições, ele é específico, as pessoas procuram, na verdade. Eu acho que a Mas Edições sobrevive e continua, e eu acho que sim, vai continuar, é porque ela abriu esse espaço. Ela abriu esse espaço. A editora aberta, eles sabem. Por exemplo, o escritor negro, o que chega também de material, de texto, seja poesia, prosa, literatura, infantil, chega na editora, se eu tivesse perna, se eu tivesse cacife, era muito mais coisa. Meu catálogo já é um catálogo assim, bem recheadinho, mas ele estaria muito, muito mais. Por exemplo, a Cidinha da Silva. A Cidinha e Edmilson, são 2 autores que sempre lembram das Mas Edições quando tem um texto novo. E por que eu não publico, às vezes? Não tem perna para... Eu não tenho que assim, eu falo, não. Você tem outras editoras que estão afim, publicam em outras editoras. Edmilson é a mesma coisa, eu falo com ele. A Leda Martins. Então, por exemplo, agora eu estou publicando a Sônia Rosa, por exemplo. Estou muito feliz de estar publicando a Sônia Rosa, o Dona Brígida e uma Bela Adormecida especial. Então, Abril, você está entendendo? Abril, a editora é procurada e eu faço questão absoluta de que a editora seja esse espaço, ela seja procurada por causa disso. Então, eu acho que esse é o papel, é uma opção, foi uma opção minha editorial, e não que a branquitude também não esteja presente, está presente. Às vezes, eu tenho até um pouco de problema, um certo, porque fala assim, pô, mas você está publicando o Cid de Massa, por exemplo. Agora, eu publiquei um livro dele, não conheço pessoalmente, mas é escritor baiano, conceituado e tudo. Então, poemas de terreiro e orixás. Mas você está publicando, ele é branco, Masa. Eu falei, tá, ele é branco, mas a temática que ele está trazendo, a temática, interessa demais para Mas Edições. Eu estou muito interessada nessa questão dos orixás, a nossa ancestralidade, que eu publico, porque eu sinto que eu sou aculturada. Eu sou aculturada. Eu não fui conhecer os orixás, eu fui criada na religião católica, apostólica, romana. Então, Então, essa questão do candomblé, dos orixás, dessas nossas raízes, desses nossos deuses, eu só fui tomar conhecimento depois, a partir da criação das Mas Edições. Então, essa temática interessa demais. Então, eu faço questão absoluta de publicar. Então, se é branco, mas é branco, está trazendo a temática de uma maneira que interessa ao nosso pessoal, que é cultura, que é... Então, a mesma coisa do ilustrador. Eu tenho um ilustrador que chama, que eu gosto mais dele, mas não procuro muito, porque também é meio, o padrão dele é meio alto para o bolso da Mas Edições. Mas ele chama, eu não conhecia, mas eu conhecia o trabalho do cara, mas nunca não tinha visto. Chama Maurício Negro. Então, eu procurei, falei assim, eu estava com um livro lá, eu falei assim, poxa, vou mandar para esse cara ver se ele... Ele gostou demais, daqui de São Paulo, eu lá em Belo Horizonte, mas nunca tinha visto o cara, não. Aí, fez o livro, aquela coisa maravilhosa. Só que, na orelha, eu precisava da foto,
dele e tal. Eu falei, ô Maurício, você não mandou uma foto, eu preciso de uma foto com seus dados e tudo, porque é importante aqui na orelha. Quando chega a foto dele, eu liguei para ele e falei assim, vou desfazer tudo, vou desfazer o coisa e não vou te pagar o que foi combinado. Ele falou, por quê? Eu falei assim, você chama Maurício Negro, eu achei que você era negro. E aí você mandou uma foto, você é um cara branco, ilustrador branco. Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu sou um branco de alma negra. Então, pronto, caiu, pronto, aí acabou, fechou. Falei, então, sabe, é isso aí. Você responder, espero ter respondido aí. Queria que você também falasse, você falou um pouco já, né, você falou do que surgiu no prêmio, nas inscrições para o prêmio, tinha muita história com... Eu não sei ainda se o que a gente vem publicando de fato influencia outros autores, principalmente os autores brancos. Eu não saberia nem como mensurar isso, se há essa influência. Agora, acho que mexe pelo menos com o imaginário dos leitores, isso com certeza. Então, ler um texto da Cidinha da Silva, ler um texto da Conceição Evaristo, ler um texto da Landa Rosa, ler esses textos com certeza vai enriquecer mais esse imaginário. Posso só fazer uma correção, claro, na minha pergunta? Eu estou perguntando sobre os autores que mandam coisas para vocês, né? Se no tipo de personagem, enredo, né, o que você nota tem algo diferente desses estereótipos que aparecem nas pesquisas. É mais nesse sentido e menos, né, nessa possível influência. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Primeiro, o branco aparece como outro nessa literatura. Então, o branco é descrito. Quando eu falo daquela minha formação como leitor, quem era descrito era o negro. Então, assim, a empregada doméstica pretinha, ou a empregada doméstica negra, o motorista negro alto. Essa descrição era feita em relação ao negro ou em relação ao indígena. Os textos que eu recebo, quem é descrito é o branco. Então, assim, já tem uma mudança aí de perspectiva que eu acho que é importantíssima. Outra, quem está olhando para a cena é um narrador que é negro. Isso também muda totalmente como você vai narrar essa história, né? Como você vê cada situação, os locais sociais desse narrador. Então, normalmente não é um narrador que está olhando da classe alta para uma determinada situação. Quase sempre o narrador das histórias que eu recebo, ele está olhando do lugar do motorista, da empregada doméstica, do balconista, da pessoa que está pobre, que está passando pela rua. Então, acho que há um enriquecimento aí que não é só racial, mas também social, assim, que normalmente a literatura ela não vem tratando desses temas a partir dessa perspectiva, sabe? Então, acho que muda totalmente. E acho que seria interessante você falar um pouco do seu trabalho com Conceição Evaristo. Como é que vocês se conheceram? Essa acho que é uma história interessante. E como começaram a trabalhar juntos e como é editá-la? A Masa também pode responder. Sim, claro. Os dois, sim, claro. Com a Conceição? Uhum. Não, a Conceição, eu acho que foi logo no princípio, umas edições, lá pelos 10, acho que há umas edições, eu não lembro a data do primeiro, da Ponciá. Então, quando a Conceição mandou para mim o texto Ponciá, a Más Edições estava numa situação muito boa, tanto que a gente fez uma parceria. Ela pagou metade, eu paguei metade. Então, depois foi na segunda, e o Ponciá teve uma aceitação assim, e depois ele foi adotado no vestibular. Aí, então, é que eu fiz uma tiragem grande do Ponciá, e que foi e tal. E a Conceição, eu fiz um outro também, acho que foi, não sei se foi Olhos d'Água, publiquei 2 livros da Conceição. E que eu acho assim, eu acho ótimo a Conceição estar assim nessa porque a Más Edições, eu acho bom a Más Edições
ter sido o princípio, você está entendendo? De editores, mas de autores, muitos autores que começaram com as edições. E hoje estão aí. Eu, na verdade, fico orgulhosa, você está entendendo? Fico feliz assim, com Conceição está no patamar que está, o Edmilson, a Cidinha. Então, é um pessoal hoje que está nas grandes editoras. Eu publiquei um livro agora que chama Outra Educação é Possível. Estou até trazendo aqui para a biblioteca, vou deixar aqui, da Luana Tolentino. Então, a Luana, o primeiro livro da Luana, a Luana já foi convidada para palestra aqui em São Paulo, Carta Capital, pessoal da Carta Capital, outras cidades do interior, agora foi chamada até para Portugal, primeiro livro da Luana. E quando ela trata da Outra Educação é Possível, porque ela trabalhou principalmente num bairro de Belo Horizonte, que chama Ribeirão das Neves. Mas ele assim, a moçada, a meninada, toda marginalizada, um pessoal, menino difícil, escola difícil. Alguém lá, um vereador, alguém lá, tudo apelidou, quis mudar o nome do Ribeirão para Ribeirão das Trevas. Aí, no lançamento do livro da Luana, eu até pedi licença e falei, Luana, eu não sei quem foi que falou Ribeirão das Trevas, mas, na verdade, você, com esse trabalho, Outra Educação é Possível, trouxe aqui para ficar para a biblioteca. Você trouxe luz. Os meninos, ela mudou assim a cabeça da moçada, e toda essa meninada terrível, difícil, tudo, de Ribeirão das Neves. O pessoal cultua a Luana assim, trata a Luana assim. Vocês ainda vão falar muito da Luana, porque ela foi convidada até pela Companhia das Letras. O primeiro livro dela foi com as edições. Agora, quando ela fala assim, você acredita que o pessoal da Companhia das Letras pediu para eu escrever? Eu fico agora orgulho. Você está entendendo? Eu fico feliz assim de dar mais edições ter, sabe? Fiz o primeiro livro, Luana, que voa, tomara que voa e vá muito longe. Então, é essa a minha relação. Eu conheci a Conceição, um evento que eu estava produzindo, que se chamava Histórias Possíveis, e então era um encontro de escritores com jovens. Então, eu convidei a Conceição para participar desse evento, isso em 2015, eu acho, no início de 2015. Ela topou participar, e ali a gente foi fazendo mediação da leitura dos livros da Conceição, dos textos, e no final do ano, mas eu não conhecia a Conceição pessoalmente, foi tudo por e-mail. Ela foi lá, participou do evento e tal. No final do ano que eu conheci, de fato, a Conceição e convidei para editar. Ela tem um processo de produção de texto que eu acho muito bonito, assim, dos contos. Então, ela vai refazendo aqueles contos diversas vezes. Então, ela fazia, mandava, a gente se reunia, ela perguntava o que eu achei daquilo, e não só para mim, ela tinha, na época, não sei hoje, ela tinha pelo menos 3 leitoras, que ela dizia que eram as leitoras que ela confiava. Então, ela mandava o texto e tinha retorno das impressões de leitura. Então, foi um ano ela escrevendo aquele livro e refazendo e pensando no título do livro. Ela tem algumas convicções muito bem estabelecidas. Então, por exemplo, se o título é esse, ela sabe. Os títulos são perfeitos, né? Submissas Lágrimas de Mulheres, Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Então, assim, são títulos que você não tem como questionar esse título de tão bom que é. Então, ela tem essas convicções onde ela não vai ser flexível. Em compensação, tem alguns trechos, algumas coisas que ela é totalmente flexível e ela quer ouvir o outro para ir aprimorando o texto. Então, assim, é um trabalho, como editor, é um trabalho assim, muito prazeroso, de um diálogo que é constante e que tem o tempo da Conceição, porque a Conceição também tem o tempo da Conceição, mas que o resultado sempre é muito, muito positivo. Bom, eu acho que eu vou abrir para perguntas. Eu fiz bastante mediação ainda como bibliotecário, com textos da Conceição, e sempre acontece isso, né? Essa identificação muito forte com o texto, o envolvimento emocional
com o que está sendo narrado, pessoas que choram enquanto estão lendo, pessoas que se revoltam. Há uma comunicação muito direta com o texto, e isso eu acho muito bacana. Mas tenho pensado também em relação à literatura apenas como identificação. Então, também é uma certa preocupação que eu tenho da gente cair nesse lugar da literatura apenas como identificação. Então, acho que todo o repertório que a gente vem publicando, isso desde a Masa, Cadernos Negros, enfim, todo esse repertório de literatura, ele é importantíssimo, por gerar identificação com uma determinada parcela da população. Mas a literatura também, acho que ela não pode ser vista apenas como um espaço de identificação, porque ela também tem que ser um espaço onde você vai vivenciar coisas que são totalmente fora da sua realidade. Então, porque às vezes eu acho que a gente... Exato. Às vezes eu acho que a gente faz um trabalho por algumas lacunas, e um trabalho sério que gera resultado, mas ele meio que pesa a balança para um lado, e eu fico observando, às vezes, não, talvez está pesando demais para esse lado. Pensar a literatura apenas como literatura, como identificação, eu acho que pode ser uma grande falha nossa, sabe? E até acredito que nem deveria ser, ou talvez nem seja, o objetivo dos escritores negros. Acho que quando escreve, como quando expressa algo na literatura, não sei se está buscando, vou escrever isso porque aquela parcela da população formada por pessoas negras vão se identificar com isso. Então, ler apenas por essa via, essa literatura que a gente publica, talvez traga algumas coisas que a gente precise refletir. É importantíssimo, mas mesmo assim a gente precisa refletir sobre isso. Deixa eu só falar uma coisa que eu deveria ter falado no começo. Na verdade, a gente pede as perguntas por escrito, porque essa conversa ela é gravada para o acervo da Mário. E depois... Então, vou pedir a gentileza de você escrever. Se você puder, eu vou fazer uma outra pergunta. Se você puder escrever, eu faço em seguida. Eu quero perguntar para você sobre o espaço da crítica, né? A gente tem uma redução dos espaços, né? nos meios, assim, da imprensa, isso diminui, os cadernos de literatura desapareceram dos jornais. Há quem diga que, né, assim, a crítica mais séria acabou ficando com a academia, mas há muito espaço nas redes, muita gente escrevendo de várias formas, muita gente falando de literatura através do YouTube, através de vários meios. Quero saber como vocês veem isso, que espaços vocês encontram, se vocês acham que ele dá conta da produção, se tem coisas que não entram, como vocês veem a crítica hoje? Eu acho que é um problema da literatura brasileira, não necessariamente da literatura negra. É o que você falou, há uma redução imensa desse espaço da crítica. Acho que a crítica ela é essencial para poder até alimentar o próprio sistema literário, uma crítica que seja séria. Existe também uma crítica que... eu percebo uma nova ideia de crítica que entende a crítica apenas como um elogio. Então, assim, como é um circuito literário muito reduzido, né? Então, onde quase todo mundo se conhece, então, você tem pouco espaço no jornal para escrever sobre um livro, então, se você vai usar aquele espaço para detonar um livro, não, você usa aquele espaço para falar do livro que você já gostou e você vai fazer uma crítica positiva. Com isso, é muito raro você ver hoje, num segundo caderno, um crítico detonando um livro. Eu, pelo menos, raramente vejo. Por quê? Porque todos os livros são bons? Não, porque acho que há uma seleção para só publicar as críticas que vão, de fato, incentivar a leitura daquele livro. É prático isso, né? Pragmático até. Mas acho que afeta todo o sistema, porque se não tem uma crítica séria, como esse autor vai tentar aprimorar a sua obra? Se não tem uma crítica séria, como o leitor vai decidir também se ele considerar a crítica, como ele vai decidir o livro que ele vai ler ou não? Então, acho que tem um enfraquecimento muito grande da crítica e acho que, de fato, afeta toda a circulação do livro.
essa crítica que parece muito mais um clube de amigos, sabe? Então eu vou defender porque eu conheço, porque a literatura é importante, porque eu tenho que divulgar a literatura brasileira. Mas cadê aquela crítica mais séria que poderia dizer, olha, você aqui não foi tão bom, olha, esse romance não é tão bacana, entendeu? Não sei. É a coragem de criticar os medalhões, né? Se a gente pensa no Machado falando do Essa, por exemplo, né? De fato, hoje é meio raro alguém se arriscar numa crítica a um medalhão, Sim, principalmente. mas aí você tinha perguntado em relação então acho que afeta a literatura toda, acho que é um problema da literatura, falta de espaço para crítica. E em relação à literatura negra, eu acho que ainda tem, a gente ainda traz ideias sobre essa literatura que não condizem com o que ela é na realidade. Então, assim, acho que existe uma ideia de falta de diversidade, quando, na verdade, ela é totalmente diversa. Cada escritor, pelo menos de todos que eu conheço, tem uma personalidade literária, um traço muito bem específico. Existe uma ideia muito antiga de que essa literatura é uma literatura de relatos e não uma literatura que, de fato, é uma literatura de ficção. Uma forçação de barra para dizer que as experiências desses autores, ao se transformarem em literatura, não são tão literatura assim, quando, na verdade, sempre as experiências de todos os autores são transformadas em literatura. Então, assim, tem uma série de ideias sobre a literatura negra que eu acho que também afeta a crítica. Masa, Fernanda. O meu material, eu não alcanço assim essa crítica, então eu não posso falar nada, mas as poucas tentativas que eu fiz, que eu achava que seja caderno A, B ou C, caiu assim, não teve nenhum comentário, nada. Era como se eu nem tivesse mandado, nem sei. Eu acho que aquilo foi para latas de lixo. Então, eu não gosto muito eu prefiro receber as críticas dos professores do meu matéria, do que eu lanço, por exemplo, seja para criança, infanto e tal, e as professoras mandam sugestões, mas tudo via internet, então, que eu acho ótimo. Mas essa crítica me interessa porque me faz, sabe, me faz crescer, me faz rever conceitos e tal. Mas essa outra crítica eu não tenho, meu material não tem acesso, não. Esse enxugamento, né, para usar um eufemismo assim, dos cadernos, dos suplementos, é muito preocupante, né? Há um esvaziamento e, sobretudo, assim, o que a gente observa é que, por exemplo, no caso dos lançamentos, né, tem eu, como sou da comunicação, fico sempre atenta, né? Os releases, né, o material de divulgação que a gente envia dos livros, eles são totalmente replicados. Então, isso é um pouco assustador, assim, né? Porque não há outra leitura possível sobre aquela obra do que não a que a editora está dando, né? E um pouco de descaso também, né? São poucas os veículos, né, que pedem os livros, né? Mesmo se a gente pensar que hoje tem a versão digital, né? Então poderia, em lugares que são distantes, né? Manda a versão digital para a gente dar uma olhada. Um desinteresse, tirando alguns nomes específicos, né? Então a gente fica muito sujeito às resenhas e aos resenhistas, porque, como o Wagner ia mencionando, né, hoje está muito na liberdade, no interesse do resenhista específico do veículo falar sobre aquela obra ou não, e não necessariamente como a gente tinha, né, um pouco mais de debate e livros sendo pautados, né, a possibilidade de inserir livros em debates. Então, a gente tem material específico sobre determinadas obras e não necessariamente, mesmo quando há obras que dialogam juntas, né, não se tem muitas resenhas delas assim em perspectiva, né? Isso também é um problema, porque dá essa ideia de padronização e é um problema real, assim,
me encontro muito na fala do Wagner, nesse sentido de que também há uma expectativa de como deve ser essa literatura, essa produção negra, né? Como é que ela deve ser entregue também. Eu lembro que, recentemente, a gente, quando estava preparando essa edição do José Faleiro, né, a gente preparou uma capa, como várias outras que a gente tem, né, que são um pouco, abstraem um pouco a ideia do livro, né, e aí uma pessoa com quem a gente estava trabalhando o livro nessa divulgação disse que era muito fancy a capa. E aí perguntou: mas esse menino, ele não é de periferia? Aí a gente: sim, mas ele não pode ter uma capa de livro bonita, né, de bom gosto? Me explica por que não pode ser essa capa. Né? Então, tem um pouco ainda, um pouco não, bastante, né, esse estigma e essa intenção de nos colocar nesse lugar. Né? Então, um pouco essa ideia de que, bom, se sair o livro pela Malê, ou pela Figura de Linguagem, ou pela Masa, ele é da temática racial, ponto. Não importa sobre o que o livro é. E tem autores que a gente publica que não necessariamente a temática racial seja o mote do livro. Né? São sujeitos que estão escrevendo sobre temas diversos, a temática racial pode estar lá, mas recriada, repensada, né? Codificada de diferentes formas, se a gente for pensar, inclusive, na poesia. Né? Então, há esse problema também, que é resultado, né, dessa necessidade que a gente tem de fazer esse enfrentamento, dessa criação desses campos de estudo da literatura negra. Não só como um registro, como a gente tem nas universidades, que é importante fazer os levantamentos também, mas é importante a gente ter uma crítica séria também para essas obras. Né? E é importante ter os pesquisadores negros lá, porque são eles que estão fazendo esse enfrentamento crítico, né? Por N motivos, né? Porque são eles que leem, porque são eles que vêm trazendo essa literatura, e porque, muitas vezes, eles que se sentem confortáveis a dizer: olha, esse autor aqui não é bom, esse autor é. Né? E ir para além desse registro de temos tantos autores, ou, né, tem gente publicando aqui, ali e acolá. Então, a gente também percebe que é muito reflexo dessa universidade, como ela está ainda, né, se olhando no espelho, ainda sendo muito branca nesses espaços em que há uma legitimação, né, dessa produção. Então, ela ainda é muito branca, e isso reflete nessa recepção. Né? Muitas vezes as pessoas que fazem as resenhas ou que recebem esse material são pessoas que passaram por universidades em que as questões sociais não eram tematizadas, ou se foram tematizadas, não foram tematizadas numa perspectiva antirracista. Então, elas reproduzem essa expectativa e esse olhar que é estigmatizado, que é preconceituoso. Né? Mais ou menos o que a gente tem observado na editora é muito isso, essa dificuldade também para pensar, além de Figura de Linguagem lança o livro, ele tem que ser sobre algo que eles imaginam que seja alguma coisa relativa à população negra. Eu acho que não criticar, seguindo aí o que você falou, acho que não criticar também é preconceituoso. Né? Não vou criticar essa literatura porque é de um autor negro, porque é de uma autora negra, e aí eu posso ser acusado de racista. Isso também é preconceituoso, sabe? Porque eu acho que a gente quer que os nossos textos sejam lidos, como são lidos todos os textos, e criticados com a mesma seriedade, sabe? Então, também, essa tentativa de proteger, também ela tem dentro dela um preconceito e racismo. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Não chegou mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrar aqui com uma pergunta para a Masa. Masa, depois de tudo que você fez, né, o que você planeja, assim, quais são os seus desejos como editora? O que você gostaria de fazer que não foi feito? O que não foi feito, que eu acho que é uma lacuna no meu catálogo, essa questão da opção sexual, por exemplo. Porque, na verdade, a editora, eu tenho muito essa preocupação com essa dita, entre aspas, minoria, que não são minoria. Por exemplo, a negritude falar que os negros são minoria do Brasil, isso é uma falácia. Né? Isso aí é porque o país quer posar de plano. Não tem jeito com esse país, não tem jeito, porque ele acha que é branco, e, na verdade, não é, a população negra é maior, mas, enfim. Agora, eu acho que eu me preocupo, eu acho que
trato dessa questão da negritude, mas também são outros temas dessa dita minoria que me interessam, acho que é lacuna no meu catálogo. Então, essa questão de opção sexual, de trans, essa questão, a questão também do preconceito, desse negócio de bullying, eu acho que só que eu espero publicar, mas para um público, não é uma questão acadêmica. Acadêmico tem muito, não é o texto acadêmico, é um texto paradidático. Eu sou preocupada com escola, com educação, porque eu acho que uma coisa nesses países assim, que faz com que faz uma diferença são os países que aplicam, que se preocupam com a educação. Eu acho que, a partir da educação, a coisa caminha. Esses tigres asiáticos, por exemplo, o pessoal investe pesado na educação, por causa disso que estão no patamar que estão. E a gente não. Então, eu sou muito preocupada. Então, eu tenho essa preocupação de publicar, gosto de publicar material para que tem esse viés. Então, é questão de bullying, é questão de trans, são essas questões, mas, assim, muito para jovem. Meu catálogo falta muito essa juventude. Eu quero tocar essa juventude, você está entendendo? Então, tem que ser, eu procuro autores, textos, eu procuro textos que a linguagem toca essa gente. Então, eu não posso, por exemplo, essa questão não é um patamar assim, eu tenho que baixar, não é questão de qualidade, não, mas é para atingir o material que atinge. Meu catálogo falta isso, tem essa lacuna. Eu quero ainda publicar alguma coisa, boas coisas que atingem esse pessoal, especialmente para a nossa juventude. E alguma coisa que faça com que esse pessoal, alguma coisa que toque eles, porque o nosso pessoal, a nossa juventude, está indo para o brejo, ela está sendo dizimada, ela está sendo... Então, eu preciso de publicar material para as professoras trabalharem com os alunos dentro da sala de aula, essas questões, que os alunos, sabe, que toca, que eles, sabe? É isso aí que eu acho que ainda falta ainda. Eu preciso ainda de publicar nessa faixa para essa gente. Então, é isso aí. Bom, é isso. Uma pergunta chegando. Ótimo. É uma pergunta sobre o cenário de publicações infanto-juvenis. Que tipo de histórias vocês consideram interessantes para compor o catálogo de vocês? E o que consideram mais importante nesse momento? Acho que a Masa acabou de falar. Eu acabei de falar, é exatamente isso. Eu acho que, para esse infanto-juvenil, para essa faixa, o meu catálogo, eu acho que tem uma lacuna no meu catálogo. Eu preciso deste material. Eu preciso de... É uma pena que a Cidinha resolveu ficar muda, porque, falando em crítica, a gente, voltando ao tema da crítica, ela é uma ótima crítica. Me ajuda muito, assim, então, a pena que ela não quer se manifestar. Eu não importo de ser cutucada, não, entende? Então, eu acho que, e até com relação à lacuna no meu catálogo, sabe? Eu acho que você pode falar muito bem disso. Mas o que eu considero, sabe? Eu trato da temática para o infantil, para a criança, então, porque eu tenho muito material, trabalho a autoestima,
mas para o jovem, sabe, eu sinto que eu preciso de material bom, sabe? Então, eu não vejo muita coisa também por aí, não. Muita coisa publicada, não. Sabe? Essa temática, que trata essa temática, mas que... É porque o meu negócio é educação. Então, não é muito a literatura. Assim, a literatura, eu faço uma coisa ou outra, mas é educação. Então, eu preciso de material para o professor trabalhar o aluno e também para o aluno, para a nossa moçada, especialmente a nossa moçada. Entende? Então... Pode ouvi-lo? Ah, claro, por favor. Qual é a pergunta? Assim, qual é a preocupação da Malê em relação a temáticas? Seria isso? A gente recebe muito material. Desculpa, pode falar. A gente recebe muito material, material que fala, por exemplo, de racismo, superação de racismo. Tem muito material problematizando o racismo, que por acaso não é o nosso interesse. Assim. O que eu procuro, por enquanto, né, a gente está começando a publicar infantil, são histórias de crianças negras felizes, que elas estejam vivendo felizes as situações. Então, a gente publicou uma história de uma menina que se chama Calu e ela quer abrir um museu a céu aberto. Esse é o objetivo dela, ela é extremamente feliz com o avô e tal. Então, a gente tem uma outra história do menino Flechinha, ele está na floresta, ele vai aprender a cuidar daquela floresta. Então, assim, é a Bucala que defende o quilombo, enfim, a gente procura um pouco desproblematizar, assim, mas isso é uma onda nossa, assim, de tentar publicar livros que uma criança negra leia e se sinta feliz e se identifique com esse livro e perceba que a vida não é feita também só dos problemas, sabe, e superação de problemas e tal. Por enquanto, a gente está pensando nisso. A gente estava com essa dificuldade realmente porque, com certeza, a imagem que a editora passou não interessou muitos autores de literatura para a infância, né? A gente recebeu poucos textos, a maioria, assim, se não só, de autores brancos. Então, a gente foi atrás do Júlio Emílio Brás, que é um autor muito conceituado nesse campo, né? A gente publicou Como Se Fôssemos Invisíveis agora, que são vários contos que abordam a temática racial, que é uma característica do Júlio Emílio, né? Mas não necessariamente seja esse o enfoque, né? A ideia sempre que nos pauta é o texto de qualidade, né? Que possa realmente conversar com o nosso catálogo nesse sentido, né, de ter uma qualidade, e não necessariamente precisa ter a temática racial, mas muitas vezes o que a gente recebe, me parece que com as outras também, né, é muito esse foco com esse texto, que às vezes é quase assim um texto que não necessariamente é didático, mas que tem essa necessidade, né, de passar uma mensagem, que é uma característica muitas vezes da obra produzida de literatura para a infância, né? Mas também, no nosso caso, nem esse filtro necessário, assim, de ter um final edificante, mas acho que está muito ligado ao gênero também, né? Então acaba ocorrendo isso. Mas é uma dificuldade, a gente não tem recebido muitos textos, não, embora o contato que eu tenha com mediadores de leitura, professores, pessoas envolvidas com esse campo, seja de que há muita produção, né? Então talvez realmente haja uma dificuldade aí de eles perceberem a figura de linguagem como um lugar também para se publicar essa literatura da infância, né? Mas nos interessa. A gente não tem recebido em muita quantidade, mas se você souber de autores interessados, aí, por favor, avise. Bom, então é isso. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por todo mundo que veio e é isso, gente. Boa noite. Obrigada.